Depois eu coloco aqui o prefixo número 5, que é o des. O des também é muito interessante. Por quê? Porque o des poderá ser ação contrária. A ação contrária geralmente é quando eu somo verbos. Ele poderá ser, puxar um pouquinho aqui, ó, negação. Negação, geralmente, quando eu somo adjetivos, somo a adjetivos, e ele poderá ser falta. Indica falta, geralmente, quando eu somo a substantivos. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Quando eu somo a verbos, ação contrária. Por exemplo, olha só, desfazer, ação contrária de fazer. Desenterrar, ação contrária de enterrar. Desamarrar, ação contrária de amarrar. Depois, adjetivos. Ó, desleal, não leal, porque leal é adjetivo. Tá? Então, aqui eu somei a verbo, ação contrária, aqui é um adjetivo. E a substantivos é falta. Por exemplo, desigualdade. O que ocorre aqui, ó? Eu somei o des a igualdade. Igualdade é um substantivo, é a igualdade. Então, desigualdade social é a falta de igualdade social. Tudo bem? É a falta de igualdade social. Muito bem, muito bem, muito bem. Depois, número 6, eu coloco assim, ó. Ó, acabamos de falar um pouquinho no eu, né? Eu significa bem ou ainda significa bom. Por exemplo, quando falamos eufonia. Eufonia é o bom som. Fonos é som. Ou ainda, quando falamos eutanásia. Ó, ao pé da letra, thanatos é morte, eutanásia, ao pé da letra, claro, boa morte. Também temos aqui, número 7, epi. Epi é posição acima de. Por exemplo, quando temos a palavra epiderme. Derme é pele, né? Então é acima da pele. Ou até mesmo a palavra epidemia. Demos é povo. Epidemia é alguma coisa ruim, né? Alguma doença, alguma coisa assim, um mal que recai sobre o povo. Epidemia. Depois temos também, aí tem uma sequência com E, né? Extra. Extra é posição fora de. Aí que nós temos, por exemplo, a palavra, aí são várias, pessoal, por exemplo, extraordinário. Ó, uma coisa ordinária é uma coisa comum, ordinário é comum, extraordinário é fora do comum. Uma reunião extraordinária é fora do comum, aquilo que não está programado. Extraterrestre é fora da Terra. Mais uma aqui, ó, extravasar. Muita gente erra a grafia de extravasar e coloca com Z no final. É que poucos sabem que extravasar veio de extra, que é fora, mas literalmente vaso, o substantivo vaso. Extravasar é fora do vaso, por isso que significa passar dos limites. E a mesma coisa que a gente forma o verbo extraviar, que é extra mais via. Lembra que via é caminho. Via é caminho. Então, rodovia, caminho por meio de rodas. Hidrovia, caminho por meio da água. Aerovia, caminho por meio aéreo. E aí eu tenho, então, a palavra extraviar, que é tirar do caminho. Tá? Fora do caminho. Por isso que significa perder alguma coisa, né? Alguma coisa que se perde no caminho. Muito bem, então aí o extra. Agora, número 9, ó, cuidado, porque existe o ex com hífen, e número 10, existe o ex sem hífen, que às vezes muda para e. Então, nós temos o ex com hífen
e nós temos o es sem hífen que muda para e. O es com hífen é algo que já não é. Por exemplo, quando temos assim, ó, ex-amor, tá? Ex-atleta, ex-prefeito, ex-marido, ex-mulher, enfim, algo que já não é. E o ex sem hífen que muda para e é movimento para fora. Movimento para fora. Por exemplo, quando temos assim, ó, expor. O que é expor? É pôr para fora. Exponha seus argumentos, ponha para fora. Exportar, portar para fora. E olha aqui, ó, emigrar. Emigrar. O que é emigrar? Emigrar é o seguinte, pessoal, existe imigrar e emigrar. Migrar é mudar, né? Emigrar é quando a pessoa sai da pátria. Imigrar é quando entra, que nós não vimos ainda o i, tá? Então, emigrar, sair da pátria. Emergir, vir à tona. Lembra? Então, às vezes, eu faço essa adaptação. Muito bem. Bom, depois aqui do es, nós temos número 11, inter. Inter significa entre. Então, por exemplo, uma relação interpessoal é entre pessoas. Uma rodovia interestadual é entre estados. Um campeonato intermunicipal é entre municípios. Um comércio internacional é entre nações, certo? Depois, número 12, eu coloco aqui, o roteiro vai demorar muito. Não, calma, vai acabando. Ó, 12 é o re. O que é o re? O re é duas coisas. Ou ele indica repetição, ou ele indica movimento para trás. Ou é repetição ou movimento para trás. Repetição é quando temos assim, ó. Rever, ver novamente. Refazer, fazer novamente. Revisar, visar novamente. Movimento para trás, por exemplo, recuar. Recuar indica movimento para trás. Depois, número 13, eu coloco o sub. Daí depois a gente encerra com 14 e 15, tá? Sub. O que é o sub? Ó, o sub poderá ser posição abaixo de. O sub poderá ser falta. E o sub poderá ser movimento de baixo para cima. Então, posição abaixo de, ou ainda falta, ou ainda movimento de baixo para cima. Então, posição abaixo de, que é o normal, subsolo, abaixo do solo, subgerente, abaixo do gerente. Uma subagência está abaixo de uma agência. Falta, por exemplo, subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido está abaixo do desenvolvimento. E movimento de baixo para cima é interessante. Por quê? Porque nós tínhamos o verbo ir. A partir do verbo ir, nós formamos subir. O que é subir? É ir de baixo para cima. Ir de baixo para cima. Ok? Certo? Muito bem. E agora, vou falar uma coisa para vocês. Vamos supor que eu tenha esquecido de praticamente tudo. Todos os prefixos eu não posso esquecer. É proibido
é proibido esquecer dos dois últimos. É proibido. Número 14 e número 15 são, sem dúvida alguma, os mais importantes. Então, obrigatoriamente, eu tenho de saber o 14 e o 15. Esqueci de tudo, beleza, mas eu não posso esquecer do número 14 e do número 15. Número 14, eu coloco o in. É o in de negação. Esse in de negação, qual é a verdade? Ele pode mudar. Ele pode se manter com N de navio, às vezes muda para M de Maria, às vezes muda para I e às vezes muda para IR. Por que que ele muda? De novo, ou uma questão de bom som, ou uma questão de ortografia, certo? E existe o número 15, que é o IN. Professor, mas o IN já colocaste? É outro IN. É o IN de movimento para dentro. Aqui é interessante porque há uma coincidência gráfica, mas eu não posso considerar o mesmo prefixo IN quando houver sentidos diferentes. Não posso. Ele também se mantém com N de navio, às vezes muda para IM, às vezes muda para I e às vezes muda para IR. Qual é o segredo do IN? O segredo é o significado. Se for o mesmo significado, não interessa a grafia do IN. Se é I, IN, IM, não me interessa, é o mesmo prefixo. Se o significado for diferente, eu não posso dizer que é o mesmo prefixo. Então, quando nós temos aqui a palavra infiel, é negação, não fiel. Quando nós temos aqui a palavra impróprio, é negação, não próprio. Quando nós temos aqui a palavra ilegal, é negação, não legal. E quando nós temos aqui a palavra irreal, é negação, não real. Tudo isso aqui é negação. Infiel, impróprio, ilegal, irreal. É tudo negação. Então, se a prova de concurso perguntar, nas palavras infiel, impróprio, ilegal e irreal, eu tenho o mesmo prefixo. A resposta é sim. Movimento para dentro. Olha só. Por exemplo, infiltrar. Por exemplo, importar. Por exemplo, imigrar. E, por exemplo, irromper. Ó, presta atenção. Infiltrar indica movimento para dentro, não é negação. Eu tenho exportar, que é portar para fora. Importar, portar para dentro. Movimento para dentro. Aqui, só arrumar. Eu tenho emigrar, que é sair da pátria. Eu tenho imigrar, que é entrar em país estranho. Movimento para dentro. E eu tenho irromper, que é entrar de forma abrupta, entrar de repente. Aqui, infiltrar, importar, imigrar e romper. Tudo é o mesmo, isso, tudo é o mesmo prefixo. Agora, o grande cuidado aqui é se a Fundação Getúlio Vargas perguntar assim, ó, nas palavras infiel e infiltrar, presta atenção, infiel e infiltrar, eu tenho o mesmo prefixo? A resposta é não. Por quê? Porque se os significados são diferentes, os prefixos são diferentes. Certo? Excelente? Muito bem. Então aqui nós analisamos os principais prefixos para a Fundação Getúlio Vargas. Muito bem, pessoal, agora vamos aos sufixos mais comuns. A diferença é que agora nós vamos analisar por grupos, tá?
sufixos mais comuns. Então, a nossa análise será por grupo. Então, grupo número 1, que é o mais extenso. O grupo 1 é o extenso realmente. Formam substantivos de verbos. Então, o grupo número 1 é o grupo mais extenso. Formam substantivos de verbos. Como é que funciona isso aí, professor? Formam substantivos de verbos, como é que se dá? Se dá assim, ó. Letra A. Letra A. Aqueles que indicam agente, os sufixos que indicam agente. O que é o agente, senhor? Aquele que. Eu vou colocar o início, parece meio anormal, parece meio maluco, mas não é. Então, eu tenho o sufixo ante, o sufixo ente. Como é que é, professor? É isso mesmo, vai anotando. Vai ficar claro daqui a pouco. Sufixo ente, sufixo inte, sufixo dor, sufixo tor e sufixo sor. Ó, eu vou formar substantivos de verbos. O ante, por exemplo. Aqui eu tenho a palavra estudante. Então, o estudante é um substantivo que veio do verbo estudar. O amante é um substantivo que veio do verbo amar. Então, o que é o estudante? É aquele que estuda, por isso que é a gente. Olha aqui, próximo. Combatente. O que é o combatente? É aquele que combate. Então, combatente é um substantivo que veio do verbo combater. Ó, ouvinte. Ouvinte. Ouvinte é o inte. Veio do verbo ouvir. Ouvinte, aquele que ouve. O pedinte é aquele que pede. E o, ó, dor, tor e sor. Olha aqui, dor. Por exemplo, vendedor. O que é o vendedor? Aquele que vende. Cobrador, aquele que cobra. Pintor. Pintor, aquele que pinta. Agressor. Agressor, aquele que agride. Tá aqui? Então, aqui eu tenho sufixos que eu formo substantivos a partir de verbos. Letra A é A, B, C. Letra B. Agora eu coloco assim, ó, lugar. Lugar. Há aqueles sufixos que indicam lugar. Quais são os principais, professor? Ó, tório, tório e douro. Tório e douro. Então, olha só. Quando nós temos dormitório, é o lugar para dormir. Douro, aqui há uma pequena confusão. As pessoas confundem bebedor com bebedouro. Presta atenção. O dor é o agente, então bebedor é aquele que bebe. E o lugar para se beber água é bebedouro. Tá aqui, ó. Então, bebedouro é o lugar para se beber água. Então, esses aqui são os principais que indicam lugar. Mas, letra C, também temos aqueles que indicam ação. Na verdade, vão indicar o ato ou o efeito da ação. Como assim, professor, vão indicar o ato ou o efeito da ação? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Nós temos o são, tá? Nós temos ência, nós temos o mento e de novo, nós temos o douro. Professor, outra vez o douro, outra vez o douro. Olha só,
Daí nós temos a palavra traição. O que é a traição? É o ato e efeito de trair. Está indicando para nós uma ação. Formação, o ato e efeito de formar. Realização, o ato e efeito de realizar. Às vezes eu tenho mudanças ortográficas. Lembra do in, prefixo, que às vezes muda? Aqui também. Discussão, é claro que eu não escrevo com C cedilha. Discussão, eu escrevo com 2 S, mas é o ato e efeito de discutir. É a mesma, então é uma variação aqui, ó, tá certo? Discussão, uma variação. Pretensão é uma variação, é com S, é o ato e efeito de pretender, mas é o mesmo sufixo. Ência, por exemplo, ocorrência, é o ato e efeito de ocorrer alguma coisa. Ou ainda, vou colocar outra até, concorrência, que é o ato e efeito de concorrer. Concorrência. É o ato ou efeito de concorrer. Ocorrência também é, tá? Depois, mento. Aí eu tenho casamento, o ato e efeito de casar. Sentimento, o ato e efeito de sentir. Ferimento, o ato e efeito de ferir-se. Então, por exemplo, ferimento. E aí, de novo, o Douro. A Fundação Getúlio Vargas já fez uma questão do Douro. Deram uma palavra, não lembro qual, que indicava lugar, e perguntaram abaixo qual que tinha o mesmo significado, porque o Douro ou é lugar ou é ação. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui ó, a palavra suadouro, o que é o suadouro? É o ato e efeito de suar. Vindouro não é lugar, é o ato e efeito de vir, alguma coisa que está por vir. Duradouro também não é lugar, é ação, é o ato e efeito de durar, um casamento duradouro. Né? Não é um casamento duradouro, é duradouro, que é estranho falar, né? Mas é durar, é o ato e efeito de durar. Então, o douro tem que cuidar, porque já foi questão da FGV, pode ser lugar ou pode ser ação. Certo? Então, o caso mais extenso, sem dúvida alguma, é o caso número 1. Agora, faltam 5 casos que são mais curtos. Muito bem, pessoal, vamos continuar então com os sufixos mais comuns. Vimos o ponto número 1, que é o mais extenso, correto? Agora, ponto número 2. Formam substantivos de adjetivos. Então, formam substantivos de adjetivos. Como é que funciona isso, professor? Formam substantivos de adjetivos. Observa só. Nós temos o sufixo dade, nós temos o sufixo es, nós temos o sufixo esa. Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra lealdade, lealdade é um substantivo que veio do adjetivo leal. Então, lealdade veio de leal. Olha, quando eu tenho, por exemplo, rapidez, rapidez é um substantivo que veio do adjetivo rápido. E quando eu tenho, por exemplo, beleza, beleza é um substantivo que veio do adjetivo belo. Então, olha que interessante aqui, ó. Vamos lá. Lealdade de leal, igualdade de igual, rapidez de rápido, escassez de escasso, lucidez de lúcido, beleza de belo, pureza de puro, tristeza de triste. Agora, uma coisa importante aqui, ó. Muita gente boa fala que beleza é adjetivo. Não é, é um substantivo que veio de um adjetivo. Tudo bem? Então, grupo número 2, aqui estão os principais sufixos que formam substantivos de adjetivos. Agora, grupo 3, formam adjetivos de substantivos. Agora é o contrário. Formam adjetivos de substantivos. Nós temos o sufixo oso. E aqui é o seguinte,
às vezes, Fundação Getúlio Vargas pergunta o significado destes sufixos aqui. Então, eu vou colocar o significado do oso. Oso significa cheio de. Nós temos o sufixo udo. Udo significa provido de. Nós temos o sufixo al ou ar, ao ou ar. Esses dois significam em relação a. Em relação a. Tudo bem? Bom, vamos dar exemplos? Por exemplo, quando nós colocamos aqui a palavra cheiroso, ó, cheio de cheiro. Gostoso, cheio de gosto. Vergonhoso, cheio de vergonha. Ou udo, que é provido de, por exemplo, barbudo, provido de barba. Bigodudo, provido de bigode. Barrigudo, provido de barriga. Ou ainda em relação a, por exemplo, quando eu tenho a palavra mundial, é em relação ao mundo. Então, mundial, algo mundial em relação ao mundo. Quando eu tenho sexual em relação ao sexo, mental em relação à mente. E nós temos também, por exemplo, aqui, escolar. Escolar em relação à escola. Disciplinar em relação à disciplina. Então, ar em relação a. Tudo bem? Então, tá aqui. Formam adjetivos de substantivos. Depois, ponto número 4, eu coloco assim, ó. Formam verbos. Aqui não há uma regra, formam verbos de, tá? Formam verbos. Eu tenho o sufixo isar, que tradicionalmente forma verbos. Eu tenho o sufixo esser, que não importa a grafia, se for com C ou se for com SC. Então, esser forma verbo. Eu tenho também, muitas vezes, o sufixo ar, que a gente pega palavras estrangeiras, por exemplo, e formamos verbos com ar. Então, olha só, isar, suavizar. Então, isar forma verbo, suavizar veio de suave. E o isar, aqui ainda dá para saber o significado, isar significa tornar. Então, suavizar é tornar suave. Amenizar é tornar ameno. Legalizar é tornar legal. Esser e esser, ó, por exemplo, quando colocamos assim, ó, anoitecer. O esser, seja com C ou SC, florescer, o esser, o significado aqui, ó, início de uma ação, início de uma ação. Então, anoitecer é o início da noite, florescer é o início de tornar florido. E temos o AR, ó, aqui, quando nós pegamos palavras estrangeiras e nós queremos formar um verbo a partir dela, o AR é normal. Por exemplo, deletar. Ó, hoje tem o print, né, mas já formamos o verbo printar. Não é? O post, já formamos postar. E assim vai. E outros verbos aí que eu não lembro agora, a gente vai formando o verbo também, se a palavra for estrangeira, ou até das nossas palavras, que às vezes inventamos um neologismo, né? Formamos com o sufixo ar, certo? Então, formam verbos. Depois, número 5, colocar um pouquinho acima aqui, tá? Formam, ou melhor, formam não, desculpa, é forma, porque aqui só é um só. Aqui é um sufixo só. Forma advérbios de adjetivos. Forma advérbios de adjetivos.
O sufixo formador de advérbio na língua portuguesa é o sufixo mente. É o sufixo mente. O sufixo mente, embora tenha vindo de mens, do latim, que é mente e tudo mais, mas o sufixo mente, ele significa de forma, vírgula, de modo, ó, de forma, de modo, de maneira, ó, de maneira. Então, esse é o sufixo mente, certo? De forma, de modo, de maneira. Por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, a palavra lentamente, quando a gente tem aqui, ó, a palavra rapidamente, então, lentamente, de modo, de maneira lenta, rapidamente, de modo, de maneira rápida. E por fim, número 6, nós temos o seguinte, forma, de novo forma, adjetivos de verbos. Ó, o sufixo que forma adjetivos de verbos é o sufixo vel. E também coloca o significado para mim, vel. O vel aqui, eu vou colocar o significado e traduzir o significado, tá? O vel significa passível de. E agora eu vou traduzir o que significa passível de. Passível de significa, olha só, que se pode. Que se pode. Então, por exemplo, quando nós colocamos aqui, ó, a palavra amável, o que é amável? Que se pode amar. Quando nós colocamos aqui, ó, a palavra justificável, o que é justificável? O que se pode justificar. Ó, quando nós colocamos aqui a palavra crível, o que é crível? Que se pode crer. É claro que o mais normal é usarmos incrível. O que é incrível? Incrível é que não se pode crer. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então aqui estão os principais sufixos da língua portuguesa. Muito bem, e por aqui nós encerramos a parte de estrutura e formação de palavras.